Oi, pessoal! Então, esse é o nosso primeiro vídeo, né? Um comentário rápido a respeito da correção daquelas atividades que vocês fizeram durante o recesso, né? Primeira coisa, diferença entre resumo e resenha. Sim, há uma diferença, né? Uma diferença bem grande. A colocação ou não da nossa opinião. O que é o resumo? Diminuição de um conteúdo, pode ser um conteúdo de um livro, de um filme, de um texto, né? Faremos resumos iguais? Não. Cada um vai elencar aquilo que achar que é mais importante para fazer o seu resumo, né? Por isso que o resumo da professora Camila vai ser diferente do resumo da professora Débora, por exemplo, né? Já a resenha, também diminuição do conteúdo, porém, né, além da diminuição do meu conteúdo, eu vou fazer o meu comentário a respeito. Gostei, não gostei, é bom, é ruim, né? Então essa é a diferença básica entre o resumo e a resenha, a colocação da minha opinião. E aí, gente, vai entrar a questão da parcialidade, da imparcialidade, que eu imagino já tenha sido uma coisa tratada nas aulas de filosofia, por exemplo, né? Se eu sou imparcial, eu não me coloco de nenhum lado, né? É como deve ser o juiz ou o juiz de futebol, né? Não importa para que time ele torça, ele não pode apitar nem para o Grêmio, nem para o Inter, ele tem que ficar ali no meio termo, ele precisa ser imparcial, né? Então, quando a gente tá colocando um resumo, a gente vai ser imparcial, né? Já na hora da resenha, a gente vai ser parcial, porque vai colocar a nossa opinião. E aí entra o trabalho do próprio repórter, quando a gente trabalhou as notícias, né? O repórter deve ser parcial? Deve ser imparcial? Né? Na verdade, o trabalho dele é dar as notícias e não colocar a opinião dele. Mas a gente sabe que nem sempre isso funciona, né? Na hora das notícias, a gente sabe que às vezes o repórter ou a rede de televisão, enfim, né, tá colocando sim a sua opinião, tá bem? Outra coisa interessante que a gente tem ali naqueles exercícios que vocês olharam é tratar-se a respeito da Anne Frank, né? Os textos que tem ali estão falando de Anne Frank, que é o assunto do nosso livro, da nossa leitura desse trimestre, né? Um livro bem comprido, que vocês estão ralando para ler, né? Que talvez agora, com esses dias que vocês acabaram ficando em casa, faça um pouco mais de sentido, né? Compreender como é que ela se sentia, né? Como é que era ficar em casa, trancado todo dia. Claro, né, gente? Lá ela tem a situação de guerra, coisa que a gente não tem, mas a gente consegue se assemelhar pensando que não podemos sair, né, que temos que ficar em casa. Então talvez agora aquilo que a Anne tá colocando lá, o sentimento dela, a angústia dela, tudo mais, faça um pouquinho mais, né, um pouquinho assim, mais de sentido pra gente, né? E isso é bem importante, a gente conseguir se colocar naquela situação, que como a gente já falou durante as aulas, não é, graças a Deus, que continue não sendo, né, gente, uma situação de vida que a gente tem, né? Não é uma situação nossa, mas que agora a gente consegue compreender um pouquinho, né? Mesmo como a gente falou, um pouquinho, uma virgulazinha só, tá bem? Outra coisa que eu quero dizer pra vocês, tá? Nesses dias que a gente vai continuar afastado fisicamente, a gente vai fazer os meets, né? As reuniões ao vivo, onde a gente vai tirar dúvidas, eu vou explicar o conteúdo para vocês, né? Então, por isso é bem importante, pessoal, vocês fazerem as atividades que estão sendo propostas aí na plataforma antes do dia do nosso meet, tá? Por quê? Porque aí no dia do meet a gente vai fazer a correção das atividades, né? Vocês vão anotar aquilo que vocês ficarem com dúvidas, vão marcar. Claro, vocês podem me chamar na Senec Digital, lá no chat, sem problema, né? Mas eu acho que explicar, assim, cara a cara, vamos dizer, né? Assim, um pouquinho mais próximo, fica mais fácil, tá? Então, anotem as perguntas de vocês, né? Não deixem de fazer as atividades, trabalhem com seriedade aí na casa de vocês, tá? Porque tudo isso vai fazer diferença depois no final, tá? Quando a gente voltar com as nossas aulas presenciais,
Aí a gente vai ver o que cada um trabalhou em casa, né, gente? Isso é bem importante, tá? Vocês trabalharem com seriedade, com a mesma seriedade que eu tô trabalhando aqui na minha casa, montando as aulas para vocês, tá? Pensando num jeito melhor de passar as explicações, tudo direitinho. Vocês trabalhem assim também aí na casa de vocês, tá? Realizando as tarefas, sendo sérios na hora de responder, né? Principalmente quando vai um questionário, como é um dos que vocês receberam ali, que é para marcar as respostas lá, simplesmente marcar um X em qualquer uma? Não, né? Vou pensar, vou fazer meu trabalho direitinho, aquelas coisas todas que a gente já fala em sala de aula, tá bom? Então, agora esse vídeo vai chegando pro final, tá? Eu já falei para vocês aqueles comentários, pequenos comentários, né? Como eu falei lá no início, e agora durante essa semana a gente vai desenvolvendo outras atividades e a gente vai se encontrando de novo, tá bom? Então, até o nosso Meet. Beijo, pessoal!